Tem gente que acha que o retrovisor serve só para olhar o que ficou para trás. Para mim, não. Para mim ele serve para lembrar do que eu nunca mais vou poder alcançar de novo. Há 5 anos eu vivo assim, com o pé no acelerador e o olho no espelho, fugindo de uma casa vazia e de um silêncio que grita mais alto que o motor do meu Scania. Meu QRA é Tonho e essa estrada é minha penitência. Meu companheiro é o Mar Profundo, um 113H azul que já viu mais desse Brasil do que muito político em campanha. A gente roda a 116, de ponta a ponta, levando carga para todo canto. Mas a carga mais pesada, meu chapa, essa vai dentro do peito. É uma carga que não se descarrega nunca, chamada culpa. Foi a pressa, a maldita pressa para chegar em casa, uma distração boba com o celular e num piscar de olhos, num estalo, eu perdi tudo. Minha Clara, minha pequena Júlia, de 8 anos. A velocidade que levou elas virou meu vício, um jeito de tentar correr mais rápido que a própria saudade. Era 14 de abril, uma terça-feira. O relógio no painel marcava 17h45. O céu lá fora pintava uma aquarela laranja, roxa, uma coisa linda de se ver, mas meus olhos não enxergavam beleza há muito tempo. Eu estava atrasado para uma entrega em Teófilo Otoni, com um pé pesado no tapetão na descida da serra, perto daquela ponte antiga sobre o rio Jequitinhonha. A cabeça, como sempre, estava longe. Estava lá naquela manhã, na última discussão que tive com a Clara por causa de uma besteira qualquer. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. Correr na serra, com a cabeça em outro lugar, é pedir para encontrar o homem lá de cima mais cedo. Num gesto que eu já fiz 1 milhão de vezes, olhei para o retrovisor direito, só para ver o rastro de poeira que eu deixava. Mas o que eu vi, parou meu coração. Sentado no banco de trás da cabine, onde não tinha viva alma, tinha a imagem de um homem. Um homem de olhar sereno, mas firme. Ele não disse nada, só levantou a mão direita, com a palma aberta, num sinal claro, universal. Pare. O sangue virou gelo, o ar sumiu dos meus pulmões. Não pensei, eu reagi. Pisei no freio com toda a força da minha vida. O Mar Profundo urrou como um bicho ferido, os pneus cantaram uma música de desespero no asfalto, e a carga lá atrás deu um estalo seco, reclamando. O caminhão parou de supetão, a poucos metros de entrar na ponte. E então, o mundo acabou. Um estrondo ensurdecedor que fez o aço da cabine tremer, ecoou pelo vale. A ponte inteira, aquela estrutura velha de concreto e ferro, rangeu, balançou e desabou numa nuvem de poeira, caindo feito um gigante cansado nas águas escuras do rio. O silêncio que veio depois foi a coisa mais apavorante que eu já ouvi na vida. Tremendo, sem conseguir respirar direito, eu olhei de novo para o retrovisor. O banco estava vazio. E ali, com o coração na boca e o cheiro de pneu queimado entrando pela janela, eu entendi. Não foi delírio. Aquela imagem, meu amigo, aquela imagem tinha acabado de salvar minha vida. A poeira começou a baixar, devagarinho, e um gosto de cimento e fim de mundo entrou pela janela. Minhas mãos tremiam tanto no volante que o chaveiro da Nossa Senhora batia no painel, fazendo um barulhinho de sino, um sino de igreja anunciando um milagre ou um funeral. Foi quando eu vi. Do outro lado do buraco, onde antes tinha uma ponte, um carro pequeno, um Fiat, tinha parado no susto também. A porta se abriu e de lá desceu uma mulher. Devia ter uns 45 anos por aí. Nem a distância escondia o pavor nos olhos dela. A mão na boca, o corpo encolhido, parecia um bicho acuado olhando para o abismo que tinha se aberto na frente dela. Por um instante, nossos olhos se cruzaram por cima daquele vão de concreto quebrado. O desespero dela era um espelho do meu. E ali, meu chapa, a gente estava ilhado. Eu de um lado, ela do outro, com o rio Jequitinhonha correndo lá embaixo, faminto, levando pedaço de asfalto embora. O mundo tinha encolhido e virado só nós dois e aquele precipício. Deus do céu, o que era aquilo? O Senhor me livrou da morte para me botar de vigia de uma alma desesperada? O jeito que ela olhava para trás, por cima do ombro, para a estrada escura que vinha serpenteando a serra, aquilo eu conhecia. Não era só medo da ponte que tinha caído, era medo do que vinha vindo atrás dela. O mesmo desespero que eu senti naquele dia de chuva, o desespero de quem não pode voltar. E num estalo, a paralisia que tinha tomado meu corpo foi embora. Agarrei o PTT do rádio.
A voz saiu rouca. Alô, QRA na escuta. Atenção pessoal da 116. A ponte do Jequitinhonha foi pro saco. Repito, a ponte caiu. Esperei a chiadeira e a confusão dos colegas e mandei outra, mais baixa, mais matreira. E fiquem de olho num carro de luxo, escuro, vindo no prego. O motorista parece que tá caçando briga. Eu não sabia de nada, mas meu instinto, esse cachorro velho, gritava mais alto que o motor do mar profundo. Desliguei o rádio e olhei para ela, do outro lado do rio. O pânico ainda estava lá, mas agora eu via outra coisa. Via um pedido de socorro que não precisava de palavra. A imagem no retrovisor não tinha só salvado a minha pele, tinha me dado uma ordem. E eu, Tonho, que só sabia fugir, pela primeira vez em 5 longos anos, decidi que ia ficar e lutar. Eu conheci um atalho, uma estrada de escoar madeira que o diabo esqueceu de botar no mapa. E era por lá que a gente ia sair. Tem gente que acha que o retrovisor serve só para olhar o que ficou para trás. Para mim, não. Para mim, ele serve para lembrar do que eu nunca mais vou poder alcançar de novo. Há 5 anos eu vivo assim, com o pé no acelerador e o olho no espelho, fugindo de uma casa vazia e de um silêncio que grita mais alto que o motor do meu Scania. Meu QRA é Tonho, e essa estrada é minha penitência. Meu companheiro é o Mar Profundo, um 113H azul que já viu mais desse Brasil do que muito político em campanha. A gente roda a 116, de ponta a ponta, levando carga para todo canto. Mas a carga mais pesada, meu chapa, essa vai dentro do peito. É uma carga que não se descarrega nunca, chamada culpa. Deus me perdoe, mas tem dia que eu piso fundo é para ver se encontro com elas mais cedo. Foi a pressa, a maldita pressa para chegar em casa num fim de tarde de chuva, uma distração boba com o celular, e num piscar de olhos, num estalo, eu perdi tudo. Minha Clara, minha pequena Júlia, de 8 anos. O volante que fugiu da minha mão levou a vida delas e deixou a minha aqui, de castigo. A velocidade que levou elas virou meu vício. Um jeito doido de tentar correr mais rápido que a própria saudade, de fazer tanto barulho com esse motorzão que eu não consiga ouvir o eco da risada delas na minha cabeça. A poeira começou a baixar, devagarinho, e um gosto de cimento e fim de mundo entrou pela janela. Minhas mãos tremiam tanto no volante que o chaveiro da Nossa Senhora batia no painel, fazendo um barulhinho de sino, um sino de igreja anunciando um milagre ou um funeral. Foi quando eu vi. Do outro lado do buraco, antes tinha uma ponte, um carro pequeno, acho que um Fiat, tinha parado no susto também. A porta se abriu e de lá desceu uma mulher. Devia ter uns 45 anos por aí. Nem a distância escondia o pavor nos olhos dela. A mão na boca, o corpo encolhido, parecia um bicho acuado olhando para o abismo que tinha se aberto na frente dela. Por um instante, nossos olhos se cruzaram por cima daquele vão de concreto quebrado. O desespero dela era um espelho do meu. E ali, meu chapa, a gente estava ilhado. Eu de um lado, ela do outro, com o rio Jequitinhonha correndo lá embaixo, faminto, levando o pedaço de asfalto embora. O mundo tinha encolhido e virado só nós dois e aquele precipício. Deus do céu, o que era aquilo? O Senhor me livrou da morte para me botar de vigia de uma alma desesperada? O jeito que ela olhava para trás, por cima do ombro, para a estrada escura que vinha serpenteando a serra, aquilo eu conhecia. Não era só medo da ponte que tinha caído. Era medo do que vinha vindo atrás dela. O mesmo desespero que eu senti naquele dia de chuva. O desespero de quem não pode voltar. E num estalo, a paralisia que tinha tomado meu corpo foi embora. Agarrei o PTT do rádio. A voz saiu rouca. Alô, QRA na escuta. Atenção, pessoal da 116, a ponte do Jequitinhonha foi pro saco. Repito, a ponte caiu. Esperei a chiadeira e a confusão dos colegas e mandei outra, mais baixa, mais matreira. E fiquem de olho num carro de luxo escuro vindo no prego. O motorista parece que tá caçando briga. Eu não sabia de nada, mas meu instinto, esse cachorro velho, gritava mais alto que o motor do Mar Profundo. Desliguei o rádio e olhei para ela, do outro lado do rio. O pânico ainda estava lá, mas agora eu via outra coisa. Via o pedido de socorro que não precisava de palavra. A imagem no retrovisor não tinha só salvado a minha pele, tinha me dado uma ordem.
E eu, Tonho, que só sabia fugir, pela primeira vez em 5 longos anos, decidi que ia ficar e lutar. Eu conheci um atalho, uma estrada de escoar madeira que o diabo esqueceu de botar no mapa. E era por lá que a gente ia sair. Minha vida, meu amigo, era um borrão de fita de asfalto. Um dia igual ao outro, só mudava o cheiro do diesel e o gosto do café requentado do posto. Acordar, checar pneu, tomar um gole de café amargo olhando o sol nascer no retrovisor, rodar até a vista cansar, parar, comer qualquer coisa, dormir com o ronco dos outros brutos entrando pela janela. Era uma rotina para não pensar, para não sentir, uma anestesia que eu me aplicava todo santo dia, quilômetro por quilômetro. Mas agora o mundo tinha foco de novo, um foco apavorante. A mulher do outro lado do abismo não se mexia. O vento da serra balançava o vestido simples que ela usava, uma peça de flor miúda que parecia frágil demais para aquele cenário de fim de mundo. O cabelo escuro, um pouco abaixo dos ombros, chicoteava o rosto dela, mas ela nem piscava. Os olhos, mesmo de longe, pareciam 2 buracos negros de pânico. Ela não olhava para mim, não olhava para o rio lá embaixo. Ela olhava para trás, por cima do ombro, para a curva escura da estrada de onde ela tinha vindo. Eu conhecia aquele olhar. Ah, se conhecia. É o olhar de quem ouve passos no escuro. É o olhar de quem sabe que o monstro não tá na sua frente, tá vindo nas suas costas. O desespero dela não era pela ponte que caiu. A ponte, para ela, tinha sido uma jaula que se abriu e, ao mesmo tempo, um muro que se ergueu. Num estalo, a imagem da minha Clara veio na cabeça. Lembrei de uma vez, uma briga feia nossa, e o jeito que ela ficou encolhida no canto do sofá, assustada não comigo, mas com o tamanho do problema que a gente tinha criado. A mulher na beira do precipício tinha o mesmo desamparo no corpo, uma solidão que doía só de olhar. Deus do céu, eu passei 5 anos fugindo de um fantasma, e ele me joga na frente de uma mulher que está fugindo de um homem de carne e osso. O PTT do rádio parecia pesar uma tonelada na minha mão. A voz saiu feito lixa. Alô, QRA na escuta. Atenção, pessoal da 116. A ponte do Jequitinhonha foi pro saco. Repito, a ponte caiu. A chiadeira no rádio foi imediata, uma confusão de vozes, pergunta em cima de pergunta. Esperei um segundo e mandei outra, mais baixa, mais matreira. E fiquem de olho num carro de luxo, escuro, vindo no prego. O motorista parece que tá caçando briga. Eu não sabia de nada, mas meu instinto, esse cachorro velho e sarnento que nunca me abandona, latia sem parar dentro do meu peito. Desliguei o rádio e voltei a olhar para ela. Nossos olhos se cruzaram de novo por cima daquele buraco. O pânico ainda estava lá, mas agora eu via outra coisa por baixo. Vi um pedido de socorro que não precisava de palavra. Era um grito mudo, de alma para alma. A imagem no retrovisor não tinha só salvado a minha pele, tinha me dado uma ordem. E eu, Tonho, que só sabia fugir, que só conhecia o caminho para frente fugindo do que ficou para trás, pela primeira vez em 5 longos e amargos anos, decidi que ia ficar e lutar. Eu conhecia um atalho, uma estradinha de escoar madeira que o diabo esqueceu de botar no mapa, mas que Deus, na sua infinita sabedoria, tinha gravado na minha memória. E era por lá que a gente ia sair daquele inferno. Eu só precisava chegar até ela. Eu não podia gritar por cima do barulho do rio. O vento levava qualquer palavra. Gesticulei com as mãos, uma coisa de doido. Apontei para ela, depois para mim, depois para a estrada atrás de mim, fazendo um sinal de volta, de contorno. Ela franziu a testa, o medo brigando com a confusão. Apontei de novo, com mais força, para o meu caminhão, para a cabine. Bati no meu peito. Confia. Os olhos dela buscaram os meus por cima do abismo, e por um segundo ela viu alguma coisa ali, alguma verdade, sei lá. Ela assentiu, um movimento quase invisível, e correu de volta para o carro dela. Eu engatei a ré. O mar profundo chiou, protestando. Manobrar aquele gigante naquela estradinha de serra, com um precipício de um lado e um paredão de pedra do outro, era um balé de elefante. O cheiro de embreagem queimada se misturou com o da poeira. Cada centímetro era uma oração. Finalmente, apontei o nariz do bruto de volta para o caminho de onde eu vim. Uns 200 metros para trás, tinha a boca da tal estradinha de madeira, uma cicatriz de terra vermelha na pele verde da serra. Esperei. O tempo na estrada tem outro peso. 1 minuto pode ser uma vida. Vi o carro dela aparecendo no retrovisor, pequeno, assustado. Buzinei uma vez só, um toque curto. Tô aqui.
Ela entrou na minha frente e eu engatei a primeira, entrando atrás dela naquele caminho que não era de Deus. O asfalto acabou de repente. O mar profundo balançou todo, reclamando do chão de costela de vaca. As galhas das árvores arranhavam a lataria azul, um som de unha em lousa que arrepiava a alma. A gente não estava mais na 116. A gente estava no miolo do mundo, onde mapa não existe e a única lei é a da coragem. Deus me tirou do tapetão liso para me jogar no barro do mundo real. Depois de uns 20 minutos de chacoalho, de motor urrando em marcha reduzida, ela parou o carro no meio do nada. A poeira vermelha que a gente levantava baixou devagar, pintando tudo de um ocre triste. Eu desci da cabine, as pernas meio bambas. O silêncio era total, só o estalo do motor quente e o pio de algum bicho do mato. Ela também desceu. De perto, o pavor era ainda maior. O nome dela era Helena. A voz saiu um fiapo. Ela me contou tudo ali, no meio daquela estrada esquecida, com o sol sumindo atrás da serra. Falou do ex-marido, um homem importante, com nome e dinheiro. Um homem que não aceitava um não. Falou que estava fugindo para Salvador, para casa da irmã, com umas provas contra ele na bolsa para poder brigar pelo filho. Cada palavra dela era uma pá de terra na cova da minha culpa. Ela falava do medo de falhar como mãe, de não conseguir proteger a cria dela, e eu via o rosto da minha Clara, eu ouvia a risada da minha Júlia. Eu que falhei, eu que não protegia as minhas meninas. O desespero daquela mulher não era mais o dela, era o meu, voltando de 5 anos atrás, fresco como se tivesse acontecido ontem. Ela me olhou, os olhos cheios d'água. Ele me rastreou, ele sabe que eu tô nessa estrada. A ponte me salvou e me prendeu. Foi aí que eu entendi o sinal no retrovisor. Não era só para salvar minha carcaça velha. Era para isso, para botar o meu gigante azul, a minha fortaleza de aço, como um escudo na frente daquela mulher. Entra no caminhão, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Deixa o carro aí, no bruto a gente tem mais chance. Ela não discutiu, pegou a bolsa e subiu na cabine. O mar profundo, que era meu refúgio e minha prisão, virou a nossa arca. A noite caiu feito um pano preto. Liguei os faróis que rasgaram a escuridão. O caminho piorava, e a cada solavanco a gente se olhava. 2 almas perdidas, fugindo de demônios diferentes no mesmo inferno de terra. E então eu vi. Lá atrás, bem longe, 2 luzes fortes, dançando na buraqueira. Um carro de luxo, potente, comendo aquela estrada de chão com um ódio que eu sentia daqui. Ele tinha nos achado. O sangue gelou, pisei fundo. O Scania urrou, o motorzão de 6 cilindros parecia que ia explodir. A cabine virou um liquidificador. Helena se agarrou no painel, rezando baixo. O carro dele era mais rápido, mais ágil. Em cada trecho de reta, ele chegava mais perto. Eu via o brilho dos faróis no meu retrovisor, 2 olhos de predador caçando na noite. Eu não era piloto de fuga, meu chapa. Eu era só um caminhoneiro cansado. Mas naquele momento, o volante não era só um volante. Era a arma que Deus tinha me dado. Numa curva fechada, com um barranco de um lado, eu joguei a traseira da carreta de propósito. O baú raspou na terra, levantando uma nuvem de poeira e pedra, criando uma barreira improvisada. Ganhamos alguns segundos, mas ele era insistente. Mais à frente, a estrada se estreitou, espremida entre um paredão de rocha e uma fileira de eucalipto grosso. E lá na frente, bloqueando a passagem, estava o carro dele, atravessado. Uma armadilha. Pisei no freio. O mundo parou. O silêncio só era quebrado pelo nosso fôlego assustado e pelo ronco do meu motor. Ricardo desceu do carro. Era um homem bem vestido, mas o rosto era a máscara da fúria. Ele veio na nossa direção, a mão dentro do paletó. Helena se encolheu no banco, um gemido baixo escapando dos lábios. E eu, Tonho, que passei 5 anos fugindo, senti uma calma que não era minha. Era uma calma que vinha de outro lugar. Desliguei o motor, abri a porta, desci do meu gigante. O chão de terra parecia firme sobre as minhas botas. O ódio nos olhos dele era um fogo fraco perto do inferno que eu carregava no peito. Ele parou a uns 5 metros de mim. Saia da minha frente, caminhoneiro. O assunto não é com você. Eu olhei para ele, depois para a cabine onde Helena se escondia, e então olhei para o céu escuro, cheio de estrela. A imagem da minha filha, sorrindo, veio nítida na minha cabeça. Minha voz saiu grave, com o peso de cada quilômetro rodado, de cada lágrima engolida. Eu já perdi minha família por uma distração. Não vou deixar você tirar a família de mais ninguém.
O ronco do motor dele era só barulho. O meu silêncio, meu amigo, era uma promessa. A fuga tinha acabado. Agora era a hora de fincar o pé. Eu não podia gritar por cima do barulho do rio. O vento levava qualquer palavra. Gesticulei com as mãos, uma coisa de doido. Apontei para ela, depois para mim, depois para a estrada atrás de mim, fazendo um sinal de volta, de contorno. Ela franziu a testa, o medo brigando com a confusão. Apontei de novo, com mais força, para o meu caminhão, para a cabine. Bati no meu peito. Confia. Os olhos dela buscaram os meus por cima do abismo, e por um segundo ela viu alguma coisa ali, alguma verdade, sei lá. Ela assentiu, um movimento quase invisível, e correu de volta para o carro dela. Engatei a ré. O mar profundo chiou, protestando. Manobrar aquele gigante naquela estradinha de serra, com um precipício de um lado e um paredão de pedra, era um balé de elefante. O cheiro de embreagem queimada se misturou com o da poeira. Cada centímetro era uma oração. Finalmente, apontei o nariz do bruto de volta para o caminho de onde eu vim. Uns 200 metros para trás, tinha a boca da tal estradinha de madeira, escondida pelo mato, uma cicatriz de terra vermelha na pele verde da serra. Esperei. O tempo na estrada tem outro peso. 1 minuto pode ser uma vida. Vi o carro dela aparecendo no retrovisor, pequeno, assustado. Buzinei uma vez só, um toque curto, tô aqui. Ela entrou na minha frente e eu engatei a primeira, entrando atrás dela naquele caminho que não era de Deus. O asfalto acabou de repente. O mar profundo balançou todo, reclamando do chão de costela de vaca. As galhas das árvores arranhavam a lataria azul, um som de unha em lousa que arrepiava a alma. A gente não estava mais na 116. A gente estava no miolo do mundo, onde mapa não existe e a única lei é a da coragem. Deus me tirou do tapetão liso para me jogar no barro do mundo real. Depois de uns 20 minutos de chacoalheio, de motor urrando em marcha reduzida, ela parou o carro no meio do nada. Eu desci da cabine, as pernas meio bambas. O silêncio era total, só o estalo do motor quente e o pio de algum bicho do mato. Ela também desceu. De perto, o pavor era ainda maior. O nome dela era Helena. A voz saiu um fiapo. Me contou tudo ali, no meio daquela estrada esquecida, com o sol sumindo atrás da serra. Falou do ex-marido, um homem importante, que não aceitava um não. Falou que estava fugindo para Salvador, para casa da irmã, com umas provas contra ele na bolsa, para poder brigar pelo filho. Cada palavra dela era uma pá de terra na cova da minha culta. Ela falava do medo de falhar como mãe, de não conseguir proteger a cria dela. E eu via o rosto da minha Clara, eu ouvia a risada da minha Júlia. Eu que falhei, eu que não protegia as minhas meninas. O desespero daquela mulher não era mais o dela. Era o meu, voltando de 5 anos atrás, fresco como se tivesse acontecido ontem. Ela me olhou, os olhos cheios d'água. Ele me rastreou, ele sabe que eu tô nessa estrada. A ponte me salvou e me prendeu. Foi aí que eu entendi o sinal no retrovisor. Não era só para salvar minha carcaça velha. Era para isso, para botar o meu gigante azul como um escudo na frente daquela mulher. Entra no caminhão, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Deixa o carro aí, no bruto a gente tem mais chance. Ela não discutiu. O mar profundo, que era meu refúgio e minha prisão, virou a nossa arca. A noite caiu feito um pano preto, liguei os faróis, e então eu vi. Lá atrás, bem longe, 2 luzes fortes, dançando na buraqueira. Um carro de luxo, potente, comendo aquela estrada de chão com um ódio que eu sentia daqui. Ele tinha nos achado. O sangue gelou, pisei fundo. O Scania urrou, o motorzão de 6 cilindros parecia que ia explodir. A cabine virou um liquidificador. Helena se agarrou no painel, rezando baixo. O carro dele era mais rápido. Em cada trecho de reta, ele chegava mais perto. Eu via o brilho dos faróis no meu retrovisor, 2 olhos de predador. Numa curva fechada, com um barranco de um lado, eu joguei a traseira da carreta de propósito. O baú raspou na terra, levantando uma nuvem que nos escondeu por segundos. Mas mais à frente, a estrada se estreitou, e lá estava ele, o carro atravessado, bloqueando a passagem. Uma armadilha. Pisei no freio, o mundo parou. Um homem bem vestido desceu, o rosto uma máscara de fúria. Ele veio na nossa direção, a mão dentro do paletó. Helena se encolheu no banco. E eu, Tonho, que passei 5 anos fugindo, senti uma calma que não era minha.
Desliguei o motor, abri a porta, desci do meu gigante. O ódio nos olhos dele era um fogo fraco, perto do inferno que eu carregava no peito. Saia da minha frente, caminhoneiro, ele disse. O assunto não é com você. Eu olhei para ele, depois para a cabine onde Helena se escondia, e então olhei para o céu escuro. A imagem da minha filha, sorrindo, veio nítida na minha cabeça. Minha voz saiu grave, com o peso de cada lágrima engolida. Eu já perdi minha família por uma distração. Não vou deixar você tirar a família de mais ninguém. O ronco do motor dele era só barulho. O meu silêncio, meu amigo, era uma promessa. A fuga tinha acabado. Agora era a hora de fincar o pé. Eu não podia gritar por cima do barulho do rio. O vento levava qualquer palavra. Gesticulei com as mãos, uma coisa de doido. Apontei para ela, depois para mim, depois para a estrada atrás de mim, fazendo um sinal de volta, de contorno. Ela franziu a testa, o medo brigando com a confusão. Apontei de novo, com mais força, para o meu caminhão, para a cabine. Bati no meu peito. Confia. Os olhos dela buscaram os meus por cima do abismo, e por um segundo ela viu alguma coisa ali, alguma verdade, sei lá. Ela assentiu, um movimento quase invisível, e correu de volta para o carro dela. Engatei a ré. O mar profundo chiou, protestando. Manobrar aquele gigante naquela estradinha de serra, com um precipício de um lado e um paredão de pedra do outro, era um balé de elefante. O cheiro de embreagem queimada se misturou com o da poeira. Cada centímetro era uma oração. Finalmente, apontei o nariz do bruto de volta para o caminho de onde eu vim. Uns 200 metros para trás, tinha a boca da tal estradinha de madeira, escondida pelo mato. Uma cicatriz de terra vermelha na pele verde da serra. Esperei. O tempo na estrada tem outro peso. 1 minuto pode ser uma vida. Vi o carro dela aparecendo no retrovisor, pequeno, assustado. Buzinei uma vez só, um toque curto. Tô aqui. Ela entrou na minha frente e eu engatei a primeira, entrando atrás dela naquele caminho que não era de Deus. O asfalto acabou de repente. O mar profundo balançou todo, reclamando do chão de costela de vaca. As galhas das árvores arranhavam a lataria azul, um som de unha em lousa que arrepiava a alma. A gente não estava mais na 116, a gente estava no miolo do mundo, onde mapa não existe e a única lei é a da coragem. Deus me tirou do tapetão liso para me jogar no barro do mundo real. Depois de uns 20 minutos de chacoalheio, de motor urrando em marcha reduzida, ela parou o carro no meio do nada. A poeira vermelha que a gente levantava baixou devagar, pintando tudo de um ocre triste. Eu desci da cabine, as pernas meio bambas. O silêncio era total. Só o estalo do motor quente e o pio de algum bicho do mato. Ela também desceu. De perto, o pavor era ainda maior. O nome dela era Helena. A voz saiu um fiapo. Ela me contou tudo ali, no meio daquela estrada esquecida, com o sol sumindo atrás da serra. Falou do ex-marido, Ricardo, um homem importante, com nome e dinheiro. Um homem que não aceitava um não. Falou que estava fugindo para Salvador, para a casa da irmã, com umas provas contra ele na bolsa, para poder brigar pelo filho. Cada palavra dela era uma pá de terra na cova da minha culpa. Ela falava do medo de falhar como mãe, de não conseguir proteger a cria dela. E eu via o rosto da minha Clara, eu ouvia a risada da minha Júlia. Eu que falhei, eu que não protegi as minhas meninas. O desespero daquela mulher não era mais o dela, era o meu, voltando de 5 anos atrás, fresco como se tivesse acontecido ontem. Ela me olhou, os olhos cheios d'água. Ele me rastreou, ele sabe que eu tô nessa estrada. A ponte me salvou e me prendeu. Foi aí que eu entendi o sinal no retrovisor. Não era só para salvar minha carcaça velha, era para isso, para botar o meu gigante azul, a minha fortaleza de aço, como um escudo na frente daquela mulher. Entra no caminhão, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Deixa o carro aí, no bruto a gente tem mais chance. Ela não discutiu, pegou a bolsa e subiu na cabine. O mar profundo, que era meu refúgio e minha prisão, virou a nossa arca. A noite caiu feito um pano preto. Liguei os faróis, que rasgaram a escuridão. O caminho piorava e a cada solavanco a gente se olhava. 2 almas perdidas fugindo de demônios diferentes no mesmo inferno de terra.
E então eu vi. Lá atrás, bem longe, duas luzes fortes dançando na buraqueira. Um carro de luxo, potente, comendo aquela estrada de chão com um ódio que eu sentia daqui. Ele tinha nos achado. O sangue gelou, pisei fundo. O Scania urrou, o motorzão de 6 cilindros parecia que ia explodir. A cabine virou um liquidificador. Helena se agarrou no painel, rezando baixo. O carro dele era mais rápido, mais ágil. Em cada trecho de reta, ele chegava mais perto. Eu vi o brilho dos faróis no meu retrovisor, 2 olhos de predador caçando na noite. Eu não era piloto de fuga, meu chapa. Eu era só um caminhoneiro cansado. Mas naquele momento, o volante não era só um volante. Era a arma que Deus tinha me dado. Numa curva fechada, com um barranco de um lado, eu joguei a traseira da carreta de propósito. O baú raspou na terra, levantando uma nuvem de poeira e pedra, criando uma barreira improvisada. Ganhamos alguns segundos, mas ele era insistente. Mais à frente, a estrada se estreitou, espremida entre um paredão de rocha e uma fileira de eucalipto grosso. E lá na frente, bloqueando a passagem, estava o carro dele, atravessado, uma armadilha. Pisei no freio. O mundo parou. O silêncio só era quebrado pelo nosso fôlego assustado e pelo ronco do meu motor. Ricardo desceu do carro. Era um homem bem vestido, mas o rosto era a máscara da fúria. Ele veio na nossa direção, a mão dentro do paletó. Helena se encolheu no banco, um gemido baixo escapando dos lábios. E eu, Tonho, que passei 5 anos fugindo, senti uma calma que não era minha. Era uma calma que vinha de outro lugar. Desliguei o motor, abri a porta, desci do mugigante. O chão de terra parecia firme sobre as minhas botas. O ódio nos olhos dele era um fogo fraco perto do inferno que eu carregava no peito. Ele parou a uns 5 metros de mim. Saia da minha frente, caminhoneiro. O assunto não é com você. Eu olhei para ele, depois para a cabine onde Helena se escondia, e então olhei para o céu escuro, cheio de estrela. A imagem da minha filha sorrindo veio nítida na minha cabeça. Minha voz saiu grave, com o peso de cada quilômetro rodado, de cada lágrima engolida. Eu já perdi minha família por uma distração. Não vou deixar você tirar a família de mais ninguém. O ronco do motor dele era só barulho. O meu silêncio, meu amigo, era uma promessa. A fuga tinha acabado. Agora era a hora de fincar o pé. O homem me encarou, o paletó caro empoeirado, o rosto bonito retorcido de raiva. O mundo inteiro tinha encolhido e virado aquela estradinha de terra, com o meu Scania de um lado e o carrão dele do outro. Ele não sabia com quem estava falando. Ele achava que era só um caminhoneiro velho e cansado. Mal sabia ele que não estava falando com um homem, estava falando com um fantasma, com um poço de 5 anos de dor. O assunto não é com você, ele repetiu, a voz cortante como vidro quebrado. Deu um passo à frente, a mão ainda escondida. Eu não me mexi, respirei fundo o ar da noite, o cheiro de mato e de terra molhada. E por cima do homem daquele homem, eu não vi a escuridão da serra. Eu vi uma estrada molhada de chuva, vi os faróis de outro carro, ouvi o som do metal se rasgando. Eu vi o rosto da minha Clara, assustado, vi a cadeirinha da minha Júlia, vazia. Aquele inferno, que eu carregava todo santo dia, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Minha voz saiu feito pedra rolando. Eu já perdi minha família por uma distração. Não vou deixar você tirar a família de mais ninguém. Ele riu. Um riso feio, sem alegria. Você não vai me impedir. E foi aí que o silêncio da serra foi quebrado. Primeiro, um ronco baixo, distante. Depois, mais forte. Um jogo de luz apareceu na curva, lá atrás do carro dele. E depois outro, e mais outro. Os meus colegas, os malucos da 116 que ouviram meu chamado no rádio. Eles não sabiam da história toda, mas caminhoneiro é bicho unido. Onde a fumaça estranha, a gente chega junto. Em menos de 1 minuto, o carrão de luxo do Ricardo estava encaixotado por 3 brutos, com os faróis altos na cara dele, transformando a noite em dia. O homem parou. O rosto dele passou da raiva para a incredulidade e depois para o medo. Ele olhou para mim, olhou para os gigantes de aço que cercavam ele. Ele estava acostumado a mandar, a comprar, a intimidar. Mas ali, meu amigo, o dinheiro dele não valia nada.
Ali, o que valia era o código da estrada. Ele recuou devagar, entrou no carro e deu ré, cantando o pneu na terra, sumindo na poeira que ele mesmo levantou. Fiquei parado, olhando o rastro dele sumir. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. As pernas ficaram bambas. Olhei para a cabine do Mar Profundo. Helena me olhava pela janela, o rosto banhado em lágrimas. Mas não era lágrima de medo, era de alívio. Naquela noite, naquela estrada esquecida por Deus, eu não finquei o pé só por ela, eu finquei o pé por mim. A fuga tinha acabado. Aquela noite, meu chapa, o asfalto da minha vida mudou de rumo. 2 anos se passaram. Hoje eu tô aqui, sentado numa cadeira de escritório que é bem mais confortável que o banco do meu Scania. A firma se chama Recomeço Logística, uma empresinha pequena, com 3 caminhões na frota. O Mar Profundo, meu guerreiro azul, tá lá no pátio, brilhando. Quem roda com ele hoje é o Zé, um moleque novo e de juízo. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café coado na hora, que a Helena acabou de trazer para mim. Ela sorri, e o rosto dela não tem mais a sombra do pânico, tem a luz de quem achou seu porto seguro. O filho dela, o Lucas, um guri de 10 anos, tá fazendo a lição de casa numa mesa no canto. Às vezes, ele me chama para ajudar com a matemática, e meu peito se enche de um jeito que eu nunca mais achei que ia sentir. A gente virou sócio na firma e na vida. Semana passada, a gente foi visitar o cemitério, eu, Helena e o Lucas. Levei as flores mais bonitas que achei. Parei na frente da lápide de mármore branco, Clara e Júlia. Pela primeira vez em 7 anos, eu não chorei de culpa. Eu apresentei a minha nova família para minha família antiga. Agradeci a elas, agradeci por aquele sinal no retrovisor. O choro que veio foi um choro manso, de gratidão, de saudade que não machuca mais, só ensina. Sabe, meu amigo, tem gente que acha que o retrovisor serve só para olhar o que ficou para trás. Hoje, eu sei que não. Às vezes, ele serve para te mostrar o caminho para frente. Deus não me livrou da ponte que caiu só para eu seguir viagem. Ele derrubou a minha ponte para me obrigar a olhar para o lado, para ver quem também precisava de ajuda para construir uma travessia nova. A minha penitência não era a estrada, a minha penitência era a solidão. E a minha salvação não foi chegar em algum destino, foi encontrar alguém para caminhar junto. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja sempre leve. Um abraço do seu amigo Tonho. Tchau, obrigado. Tem gente que acha que o retrovisor serve só para olhar o que ficou para trás. Para mim, não. Para mim, ele serve para lembrar do que eu nunca mais vou poder alcançar de novo. Há 5 anos eu vivo assim, com o pé no acelerador e o olho no espelho, fugindo de uma casa vazia e de um silêncio que grita mais alto que o motor do meu Scania. Meu QRA é Tonho, e essa estrada é minha penitência. Meu companheiro é o Mar Profundo, um 103H azul que já viu mais desse Brasil do que muito político. A gente roda 116 de ponta a ponta, mas a carga mais pesada, meu chapa, essa vai dentro do peito. Chama-se culpa. Foi a pressa, a maldita pressa, e uma distração boba com o celular, e num estalo eu perdi tudo. Minha Clara, minha pequena Júlia. A velocidade que levou elas virou meu vício, um jeito de tentar correr mais rápido que a própria saudade. Era 14 de abril, uma terça-feira. O relógio no painel marcava 17h45. O céu lá fora pintava uma aquarela laranja, roxa, uma coisa linda, mas meus olhos não enxergavam beleza há muito tempo. Eu estava atrasado para uma entrega em Teófilo Otoni, com o pé pesado no tapetão na descida da serra, perto daquela ponte antiga sobre o rio Jequitinhonha. A cabeça, como sempre, estava longe, na última briga que tive com a Clara. Eu sabia que aquilo ia dar ruim. Correr na serra com a cabeça em outro lugar é pedir para encontrar o homem lá de cima mais cedo. Num jeito que eu já fiz 1 milhão de vezes, olhei para o retrovisor direito, só para ver o rastro de poeira. Mas o que eu vi, parou meu coração. Sentado no banco de trás da cabine, onde não tinha viva alma, tinha a imagem de um homem. Um homem de olhar sereno, mas firme. Ele não disse nada, só levantou a mão direita com a palma aberta num sinal claro, universal. Pare. O sangue virou gelo, o ar sumiu dos meus pulmões. Não pensei, eu reagi. Pisei no freio com toda a força da minha vida.
O mar profundo urrou como um bicho ferido, os pneus cantaram uma música de desespero no asfalto, e a carga lá atrás deu um estalo seco. O caminhão parou de supetão, a poucos metros de entrar na ponte. E então, o mundo acabou. Um estrondo ensurdecedor fez o aço da cabine tremer. A ponte inteira desabou, numa nuvem de poeira, caindo feito um gigante cansado nas águas escuras do rio. Tremendo, eu olhei de novo para o retrovisor. O banco estava vazio. E ali, com o coração na boca e o cheiro de pneu queimado entrando pela janela, eu entendi. Não foi delírio. Aquela imagem, meu amigo, aquela imagem tinha acabado de salvar a minha vida. O homem me encarou, o paletó caro empoeirado, o rosto bonito retorcido de raiva. O mundo inteiro tinha encolhido e virado aquela estradinha de terra, com o meu Scania de um lado e o carrão dele do outro. Ele não sabia com quem estava falando. Ele achava que era só um caminhoneiro velho e cansado. Mal sabia ele que não estava falando com um homem. Estava falando com um fantasma, com um poço de 5 anos de dor. "O assunto não é com você", ele repetiu, a voz cortante como vidro quebrado. Deu um passo à frente, a mão ainda escondida. Eu não me mexi. Respirei fundo o ar da noite, o cheiro de mato e de terra molhada. E por cima do ombro daquele homem, eu não vi a escuridão da serra. Eu vi uma estrada molhada de chuva. Ouvi o som do metal se rasgando. Vi o rosto da minha Clara, assustado. Vi a cadeirinha da minha Júlia, vazia. Aquele inferno que eu carregava todo santo dia me deu uma força que eu não sabia que tinha. Ele riu, um riso feio, sem alegria. "Você não vai me impedir." E foi aí que o silêncio da serra foi quebrado. Primeiro, um ronco baixo, distante. Depois, mais forte. Um jogo de luz apareceu na curva, lá atrás do carro dele. E depois, outro, e mais outro. Os meus colegas, os malucos da 116, que ouviram meu chamado no rádio. Eles não sabiam da história toda, mas caminhoneiro é bicho unido. Onde a fumaça estranha, a gente chega junto. Em menos de 1 minuto, o carrão de luxo do Ricardo estava encaixotado por 3 brutos com os faróis altos na cara dele, transformando a noite em dia. O homem parou. O rosto dele passou da raiva para a incredulidade e depois para o medo. Ele olhou para mim, olhou para os gigantes de aço que cercavam ele. Ele estava acostumado a mandar, a comprar, a intimidar. Mas ali, meu amigo, o dinheiro dele não valia nada. Ali, o que valia era o código da estrada. Ele recuou devagar, entrou no carro e deu ré, cantando o pneu na terra, sumindo na poeira que ele mesmo levantou. Fiquei parado, olhando o rastro dele sumir. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. As pernas ficaram bambas. Olhei para a cabine do mar profundo. Helena me olhava pela janela, o rosto banhado em lágrimas. Mas não era lágrima de medo, era de alívio. Naquela noite, naquela estrada esquecida por Deus, eu não finquei o pé só por ela. Eu finquei o pé por mim. A fuga tinha acabado. 2 anos se passaram. Hoje eu estou aqui, sentado numa cadeira de escritório que é bem mais confortável que o banco do meu Scania. A firma se chama Recomeço Logística. Uma empresinha pequena com 3 caminhões na frota. O mar profundo, meu guerreiro azul, tá lá no pátio, brilhando. Quem roda com ele hoje é o Zé, um moleque novo e de juízo. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café coado na hora, que a Helena acabou de trazer para mim. Ela sorri, e o rosto dela não tem mais a sombra do pânico. Tem a luz de quem achou seu porto seguro. O filho dela, o Lucas, um guri de 10 anos, tá fazendo a lição de casa numa mesa no canto. Às vezes ele me chama para ajudar com a matemática, e meu peito se enche de um jeito que eu nunca mais achei que ia sentir. A gente virou sócio na firma e na vida. Semana passada a gente foi visitar o cemitério. Eu, Helena e o Lucas. Levei as flores mais bonitas que achei. Parei na frente da lápide de mármore branco. Clara e Júlia. Pela primeira vez em 7 anos, eu não chorei de culpa. Eu apresentei a minha nova família para minha família antiga. Agradeci a elas. Agradeci por aquele sinal no retrovisor. O choro que veio foi um choro manso, de gratidão, de saudade que não machuca mais, só ensina. Sabe, meu amigo,
tem gente que acha que o retrovisor serve só para olhar o que ficou para trás. Hoje eu sei que não. Às vezes ele serve para te mostrar o caminho para frente. Deus não me livrou da ponte que caiu só para eu seguir viagem. Ele derrubou a minha ponte para me obrigar a olhar para o lado, para ver quem também precisava de ajuda para construir uma travessia nova. A minha penitência não era a estrada, a minha penitência era a solidão. E a minha salvação não foi chegar em algum destino, foi encontrar alguém para caminhar junto. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja sempre leve. Um abraço do seu amigo Tonho. Tchau. Obrigado. Os malucos da 116 que ouviram meu chamado no rádio. Eles não sabiam da história toda, mas caminhoneiro é bicho unido. Onde a fumaça é estranha, a gente chega junto. Em menos de 1 minuto, o carrão de luxo do Ricardo estava encaixotado por 3 brutos, com os faróis altos na cara dele, transformando a noite em dia. O homem parou. O rosto dele passou da raiva para a incredulidade e depois para o medo. Ele olhou para mim, olhou para os gigantes de aço que o cercavam. Ali, meu amigo, o dinheiro dele não valia nada. Ali, o que valia era o código da estrada. Ele recuou devagar, entrou no carro e deu ré, cantando o pneu na terra. Olhei para a cabine. Helena me olhava pela janela, o rosto banhado em lágrimas de alívio. Naquela noite, naquela estrada esquecida por Deus, eu não finquei o pé só por ela. Eu finquei o pé por mim. A fuga tinha acabado. 2 anos se passaram. Hoje eu tô aqui, sentado numa cadeira de escritório que é bem mais confortável que o banco do meu Scania. A firma se chama Recomeço Logística, uma empresinha pequena com 3 caminhões na frota. O mar profundo, meu guerreiro azul, tá lá no pátio brilhando. Quem roda com ele hoje é o Zé, um moleque novo e de juízo. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café coado na hora, que a Helena acabou de trazer para mim. Ela sorri, e o rosto dela não tem mais a sombra do pânico. Tem a luz de quem achou seu porto seguro. O filho dela, o Lucas, um guri de 10 anos, está fazendo a lição de casa numa mesa no canto. Às vezes ele me chama para ajudar com a matemática, e meu peito se enche de um jeito que eu nunca mais achei que ia sentir. A gente virou sócio na firma e na vida. Semana passada, a gente foi visitar o cemitério. Eu, Helena e o Lucas. Levei as flores mais bonitas que achei. Parei na frente da lápide de mármore branco. Clara e Júlia. Pela primeira vez em 7 anos, eu não chorei de culpa. Eu apresentei a minha nova família para minha família antiga. Agradeci a elas. Agradeci por aquele sinal no retrovisor. O choro que veio foi um choro manso, de gratidão, de saudade que não machuca mais, só ensina. Sabe, meu amigo, tem gente que acha que o retrovisor serve só para olhar o que ficou para trás. Hoje eu sei que não. Às vezes ele serve para te mostrar o caminho para frente. Deus não me livrou da ponte que caiu só para eu seguir viagem. Ele derrubou a minha ponte para me obrigar a olhar para o lado, para ver quem também precisava de ajuda para construir uma travessia nova. A minha penitência não era a estrada, a minha penitência era a solidão. E a minha salvação não foi chegar em algum destino, foi encontrar alguém para caminhar junto. Fiquem com Deus, meus amigos, e que o tapetão de vocês seja sempre liso e a carga seja sempre leve. 15 de maio de 2024, Itabuna, Bahia. Um abraço do seu amigo Tonho. Tchau, obrigado.